Oi, pessoal do signo de Virgem, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth, eu vou fazer uma leitura para vocês agora. Lembrando que a tiragem intuitiva, coletiva e atemporal para vocês que têm Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou meio do céu no signo de Virgem. Aqui, uma carta de oráculo para começar a leitura de vocês. Por favor, oráculo para o pessoal do signo de Virgem. Uma aqui, por gentileza. Hum, lindo! Obatalá. Pureza e calma. Olha só, gente, que carta mais linda. Pureza e calma. Nossa, lindo. Analise as situações com calma e coração puro, e de coração puro. As maldades do mundo somente atingirão aqueles que se sintonizarem com elas. Quando a medida da ação é baseada na clareza e na honestidade, a colheita do bem é certa. Vamos lá que eu vou fazer uma leitura, eu vou ler novamente. O batalá, né? O batalá. Pureza e calma. Analise as situações com calma e de coração puro. As maldades do mundo somente atingirão aqueles que se sintonizarem com elas. Quando a medida da ação é baseada na clareza e na honestidade, a colheita do bem é clara. A colheita do bem é certa, perdão. A colheita do bem é certa. E clara também, né? Então, gente, a gente precisa é, tem alguns ruídos, essa carta me fala que tem alguns ruídos aí na comunicação de vocês, né, com o mundo, com as pessoas, com os seus meios aí, e pode ser que inclusive esse ruído ele pegue, né, muito de impulso, de ímpeto, de, como é que eu posso dizer, de não pensar sobre, não que quando a gente está com a comunicação fluindo, né, não tenha esses processos também, muitas vezes, não pensar sobre. Mas é como se vocês estivessem, eu vou tentar ser mais clara aqui, é como se vocês estivessem com uma comunicação que ela não deixa ter clareza nem honestidade, né? Nem é honesto com vocês mesmos, muitas vezes. Então, muitas vezes vocês podem estar passando por um momento aí que, inclusive no corpo físico de vocês, na saúde de vocês, né? Nas manifestações diversas da sua vida aí, principalmente Virgem, que é um signo de terra, né? Que rege os movimentos nossos muito terrenos, pode ser que você esteja se sentindo muito mal por alguns ataques espirituais, psicológicos, mentais, tá? E aí que eles estão dizendo para você se manter em calma, mantenha seu coração puro. Aquela frase, aquela música que eu gosto muito, como é que é? O segredo tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Naquela música que eu esqueci agora qual é o nome do autor, mas vocês devem, se vocês quiserem pesquisar aí, é Coração Tranquilo o nome da música. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Eu vou inclusive colocar esse título na leitura de vocês. Existe aqui uma necessidade, tá? De escolher, né? Entre paz e razão. É melhor ter paz ou ter razão. Ah, eu tô com razão porque a pessoa tá fazendo isso e isso. Beleza, mas e aí? Você ganha o que com isso? A não ser cortisol, né, na sua corrente sanguínea e te deixando cheio de radicais livres, te envelhecendo aí. O que que você ganha com isso, virginiano? Bota essa informação, imputa isso em você, né, no seu pensamento. O que que eu ganho, o que que eu perco? Por que que eu preciso estar? Né? Às vezes, gente, tem pessoas que têm prazer em reclamar. Sabia disso? Tem gente que tem prazer em reclamar. Tem gente que sai de casa para isso. Tem gente que em casa faz isso. Tem gente que tem prazer, principalmente pessoas do signo de Virgem, elas atraem uma criticidade, né? Assim, elas já são muito autocríticas, elas têm uma autocobrança muito grande. E quando a gente tem isso muito com a gente, a nossa voz interna é assim, a gente ecoa essa voz para o mundo também. Então, muitas vezes vocês estão aí recebendo, né, alguns golpes do destino, da vida, do mundo, uma falta de comunicação que falha com tudo, principalmente Virgem, que é regido por Mercúrio, que é o deus da comunicação, né? Hermes, Exu, o mago, então, Tote. Então, tudo isso está atrelado a vocês também, tá? Eu tenho, acho que um post no Instagram, né? Quem me segue no Instagram tem um post no Instagram que eu falo um pouquinho sobre algumas tantas faces do deus Mercúrio, que é o regente de vocês. Se vocês depois quiserem dar uma olhada lá,
Ruth G. Martins, eu acho da astrologia funcional. Só me seguir lá, quem quiser, tá? Tem algumas coisas que eu coloco lá, que eu não coloco aqui, que obviamente são, né, canais diferentes, são formatos diferentes, e vocês sabem disso. Mas vamos aqui, gente, sem mais delongas, para a leitura de vocês. Quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou meio do céu no signo de Virgem, por favor. Tarô, o que que o pessoal do signo de Virgem precisa saber nesse momento, por gentileza? Saudade de vocês, sabia? Gosta? Eu tenho um Virgem muito forte no meu mapa. Saudade de gravar para vocês, inclusive. Minha mãe é virginiana também. Minha mãe é uma virginiana raiz. Raiz, vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Você que é virginiano aí sabe o que eu estou dizendo. Então, aqui, pessoal do signo de Virgem, por gentileza, tarô, uma carta para eles. 10 de espadas, meu amor. 10 de espadas, calma, fica aqui comigo. Mais uma carta, por favor. Tá acabando, Virgem, tá acabando. Mais uma carta, por favor, tarô. Pessoal do signo de Virgem, por gentileza. Aqui, mais uma carta, por gentileza, para Virgem. Hum. Ô, louco, maravilha. Bem que a gente está falando aqui, ô louco. Mais uma carta, por favor, tarô. Ó, caiu a justiça e caiu o julgamento. Vocês viram, né, que eu já vou embaralhando aqui, caiu a justiça e caiu o julgamento, o juízo final. Aqui a gente tem 4 cartas e a gente tem 3 arcanos maiores. E não são quaisquer arcanos maiores. E aqui no fundo do maço a gente tem um quadro de paus, tá? O que a gente tem aqui para vocês, Virgem? Novamente esse convite, né? Esse convite a se fazer de bobo de vez em quando, né? Dar uma de João sem braço, dar uma de João contraventor, deficiente de membro superior, para a gente não entrar em disputas desnecessárias, tá? Para que a gente não pese a nossa existência, a nossa vivência, a gente precisa agir com uma certa frieza, uma certa distância. É como se a gente precisasse se distanciar de uma forma muito estoica, né? Se você não sabe o que eu estou falando, pesquisa sobre o estoicismo, né? Tem Marco Aurélio, que foi um imperador extremamente estoico. Quem quiser pesquisar sobre, eu super recomendo. Eu acho que tem tudo a ver com vocês, principalmente com esse momento que vocês estão vivendo, tá? Aqui, as coisas, elas podem ter pesado muito no seu emocional, no seu psicológico, no seu mental, né? Você deve estar com a mente super barulhenta por aí. Tão barulhenta que fez com que você, tipo, cansasse, né? E pedisse arrego. Aqui, ó, pedisse pausa. Não uma pausa necessária, um momento de descanso, como é que é? Um descanso forçado, né? Por quê? Porque você provavelmente estava com essa atividade mental muito ligada, ou essa falta de comunicação, essas maldades do mundo que a gente estava falando anteriormente, né, que atingem pessoas que estão conectadas. Gente, é como se fosse uma frequência de rádio, é como se fosse uma frequência de antena parabólica, né? Para algumas pessoas, antena paranoica. De. Tá, gente, estou falando aqui brincando, pelo amor de Deus, não leva a sério, não. Mas assim, brincadeira, mas é verdade. Às vezes a gente conecta, né? Nossa frequência maior, a gente capta uma ressonância, por ressonância, a gente capta a mensagem que a gente emite. É como se fosse frequência de rádio. É assim que o mundo opera, né? O universo não entende fala, não entende nada a não ser frequência. Então, você aí do signo de Virgem, tá aqui um convite muito nítido e claro, para que você pese, para que você equilibre a sua emoção, a sua razão, né? Que a gente tem a emoção, inclusive, pelo signo de Câncer, a razão pelo signo de Gêmeos aqui, né? Quando o louco está nessa corda bamba de sombrinha, equilibrando as coisas aqui, que essa carta do louco para mim é uma das mais lindas e é bem, né, característico, bem delineado assim. Tem uma presença real aqui também, uma realeza, uma nobreza nesse louco, né? E ele sabe, ele não joga dados com o universo, ele sabe o que ele está fazendo aqui. Ele sabe, você sabe, Virgem. Né? E se você não está lembrado, você precisa relembrar do seu processo de transformação todo. O quanto que você precisa deixar algumas coisas para trás, né? Alguns pesos para trás, bem essa energia da Libra também, da balança aqui, né? Da carta da justiça, onde você não precisa usar força, mas jeito, né? Que a gente tem a carta da justiça no arcano 11, tá? Não é, não é força, é jeito. É saber pesar o que, que vale, o que não vale. Aquela coisa da pesar na balança de Maat, né? Que a gente tem a deusa Temis, que é a deusa da justiça, né? Bem característico mesmo. Mas o quanto que você precisa é, entender,
né? O que que você quer carregar? O que que você quer pronunciar? O que que você quer falar? Até nessa carta do julgamento que a gente tem aqui, o julgamento que é o juízo final, né? Aqui com o Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel, que é o grande anunciador, que provavelmente está nesse momento, com essa questão da anunciação, né, da comunicação que a gente estava falando. A carta do o Arcano 20 é quem põe a mão na calunga, sabe, gente? É quem sabe fazer as coisas, é quem já entendeu qual é a música que precisa ser tocada, a sinfonia, né, precisa ser tocada. O que que precisa ser tocado para poder fazer as coisas funcionarem? Normalmente, aqui, para algumas pessoas também uma necessidade de cuidar da garganta, tá? Gravei outros vídeos perfeitamente. Mas a garganta tá arranhando aqui. Para algumas pessoas aí, deixou a necessidade de não dar peso para o que não tem peso. E caso alguma situação seja mais pesada para você, conte com ajuda espiritual, conte com seus mestres, seus mentores, seus guias. Inclusive, tem a presença de uma criança aí, tá? Quem tem conexão com os ereis, né? Beijada, Fone beijada. Já pode pedir também, já pode se conectar com essa energia, tá? E outras energias, quem sabe fazer. Quem sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou falando. Enfim, vamos aqui com o tarô da Santa Muerte, para vocês que eu estou usando essa semana também. Tarô, pessoa do signo de Virgem. Por gentileza, pulou aqui 10 de copas, meu amor. Meu amor, 10 de copas. Olha essa transformação grandona aqui. Interessante que a gente tem essa borboleta aqui, né? E a gente também tem essa mesma borboleta na carta do louco. Tarôs diferentes, oráculos diferentes, né? Mesma borboleta azul. A borboleta azul não é qualquer coisa. A borboleta azul. Transformação profunda da sua consciência, da sua comunicação, das suas águas. É lindo isso aqui. Mais uma carta, por favor, tarô. Bom, vista um azul aí, tá? Quem tiver conexão com essa energia, vista azul aí. Dia 10, vista roupa azul. Vista alguma coisa, utilize alguma coisa azul, de preferência, ou no pescoço, ou, né, um lenço, uma coisa na cabeça, um acessório na cabeça, ou um lenço também pode ser. Vista alguma coisa azul com essa mentalidade, com essa finalidade de equilibrar algumas energias aí. Pulou a carta do cinco de copas. Cinco de copas aqui. Mais uma carta, por favor. Tarô. Pessoa do signo de Virgem. Um de ouros aqui. O Ás de ouros, né? Um de pentáculos, o Ás de ouros aqui. Gente, algumas pessoas aí, e no fundo do maço a gente tem dois de paus. Dois de paus. Interessante. Algumas pessoas aí precisam de um momento de pausa porque vão viver uma situação de transformação é, inigualável. Algumas pessoas com quem eu estou me conectando aqui vão viver uma transformação de salto quântico, tá? Salto quântico. Eu trabalho com arquétipos também, vocês sabem, né? E o salto quântico que vocês vão viver, ele vai transformar completamente as suas emoções. Ele vai transformar completamente a sua vivência e sua visão de mundo, tá? Isso que é uma afirmação. E isso vai trazer para você novidades, inclusive financeiras. Porém, vamos lá, né? Mas esse salto quântico, ele também vai destruir tudo que não está, tudo que não é para estar na sua vida. Tudo que está, tipo, sabe, tudo que é sólido desmancha no ar, aquele processo que não é o sólido, ele é só de fachada, digamos assim. O que não tiver integrado com a sua transformação, com a sua nova pessoa, com a sua nova vida, com a vida que você veio levar, que você quis levar, que você escolheu levar, inclusive que você escolheu a partir do momento que você escolhe a sua paz. Tudo que não estiver de acordo com isso vai sair da sua vida, tá? E isso vai acontecer nos próximos 12 meses, né? Dentro de um ano para algumas pessoas. Dentro para outras pessoas até o final desse ano, de 2025. Estou gravando essa leitura em 2025. Você precisa, nesse momento, cuidar da sua garganta, tá? Cuidar do que você fala, cuidar da sua fala, sua garganta, enquanto que você, né, digere, ingere, processa o que você fala. Ter um tempo de pausa aí, porque você vai passar por uma situação de salto quântico de mudança na vida. Você vai ter uma transformação
E esse salto quântico, gente, ele vai. É como se fosse assim, né? Primeiro ele vai tirar tudo que não funciona, então ele vai destruir, vai retirar da sua vida todas as coisas que não são estáveis e que não deveriam estar vinculadas a você, para depois você receber o que você merece, o que você vem buscando aí. A justiça, o seu 10 de copas, o equilíbrio das suas emoções, da sua razão. Mas primeiro você vai passar por um processo aí de depuração, tá? O salto quântico, ele é incrível. Incrível, maravilhoso. Só que ele leva embora tudo que não é, tudo que a gente se agarra, se apega e que não deveria estar na nossa vida. Aí quando a gente passa por ele, a gente fala, cara, que bom que saiu, né? Mas até esse processo se dá enquanto consciência, né? Enquanto consciente, a gente vai sofrendo um tantinho, assim, a gente vai se sentindo meio sozinho. Aqui existe uma necessidade também de muito trabalho interno e nas florestas e nas matas, tá? Pode ser que você tenha uma conexão com Oxóssi, para algumas pessoas aí, conexão com Oxóssi, outras pessoas conexão com Xangô, tá? E se você tiver conexão com esses, né, outras pessoas com uma conexão com Iemanjá também ou com as Iabás, né, as Iabás. Se você tiver essas conexões, eu sugiro que você busque apoio, né, numa casa, num terreiro, numa egrégora, num templo, onde você frequentar. Se você frequentar também, se você não frequentar, tudo bem, você pode fazer isso da sua casa, desde que você tenha consciência disso, né? Para algumas pessoas também a necessidade de banhos, tá? Banho de rosa branca às sextas-feiras. E aí o tempo, quem vai dizer, obviamente, cada um tem um tempo específico, não é para todo mundo. E pelo menos por 5 sextas-feiras, algumas pessoas banho de rosa branca aí para poder dar uma amenizada, uma apaziguada, uma limpada nesse processo todo, tá? A gente começou com a carta de Obatalá, né? Uma versão mais pacífica, e não quer dizer passiva, quer dizer pacífica. E vocês estão sendo convidados aqui a fazerem banhos de rosas brancas por sextas-feiras, por 5 sextas-feiras, tá? Para algumas pessoas aí. Quem tiver conexão com a minha egrégora, salva esse vídeo para assistir depois, manda esse vídeo para alguém, curta, comente, compartilhe, seja membro, deixa seu like, deixa seu hype, faz um monte de coisa. E, ó, muito obrigada por acessar, por permitir acesso à egrégora de vocês. Eu tava morrendo de saudade. Um beijo grandão e tchau, tchau.